Olá, eu sou Ana Carolina Lemos, sou psicóloga, escritora, contadora de histórias e uma voraz leitora. E hoje eu venho bordar com vocês, tecer com vocês alguns fios interessantes. Vamos desenrolar um novelo bem interessante. É um novelo que fala sobre leitor, leitura, contação, leitura, ouvir, contar, fios importantes para qualquer território, mas principalmente para o território escolar. Mas antes da gente falar desses versos todos, de todos esses fios, eu gostaria que você parasse um minuto, desse as mãos ao silêncio do vento e se perguntasse, bem para você, uma pergunta só sua: qual o meu tempo de dedicação para as minhas leituras? Minhas leituras de deleite, minhas leituras por prazer, por vontade, por gosto. E não a leitura por obrigação, não a leitura para entregar um trabalho, não a leitura para ofertar algo, mas leitura pelo simples e bonito território de ler, se presentear com a própria leitura. Se pergunta, faz esse verso aí com você. Depois que você fizer esse movimento, eu venho aqui dizer que o primeiro passo para a gente conversar sobre todos esses novelos, sobre todos esses fios, sobre todo esse desenrolar, para todo e qualquer começo dessa conversa nossa, é preciso que você tenha clareza da importância da sua leitura, da sua entrega com as palavras, com a escuta, com o enredo. E tudo isso a gente só adquire lendo, prática. É exercício, assim como a gente acorda, toma banho, toma café, escova os dentes. Da mesma maneira, no nosso cotidiano, na nossa rotina, há de habitar a leitura, que ela nos veste, ela nos alimenta, ela transborda em nós o verso do encantamento. Então, escutou esse verso, escutou essa ideia, então tenta se nutrir daquilo que é mais importante para todo esse novelo que a gente vai falar, que é o seu tempo com o livro, com a leitura. Então agora vamos falar sobre a importância da contação de história em qualquer território, mas no chão escolar a importância ela é vasta, porque uma criança convocada ao encantamento é uma criança que descalço anda pela imaginação. E uma criança que descalço anda pela imaginação é a criança que produz, uma criança criativa, uma criança imaginativa, é uma criança que sabe brincar bem no campo da ludicidade. Então esse é o primeiro verso. Mas para isso também você que oferta a contação tem que se ofertar também, então tem que ter tempo de escuta, de contação, então leitura, contação, oferta. Esse é o caminho, esse é o desenrolar desse novelo. E tudo feito com muita leveza, sem grandes cobranças, mas pelo prazer de habitar esse lugar. Se você tem o hábito da leitura, se você tem o hábito de ouvir contações, se você tem o hábito de tudo isso, você vai ofertar com muita beleza, leveza e dignidade a contação e a história para o outro. Agora vamos trabalhar, ouvir o verso entre ler e contar. Tem diferença? Tem importância? Quais são as sutilezas desses dois lugares? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês com esses dois livros. Ler e contar são importantes, são versos extremamente importantes para o solo escolar, mas eles precisam ser feitos, exercitados com muita elegância poética, com muita entrega ao exercício. Quando eu me disponho a ler um texto, esse texto ele não pode ser prisioneiro a quem conta, a quem lê, mas tem que ser uma extensão, um voo, um fio que segue da minha voz para o texto. O livro tem que ser um elo comigo, um elo de comunicação. Então eu não abro o livro de qualquer maneira, eu posso inclusive brincar com esse livro de várias maneiras. Ele pode ser casa, ele pode ser asa, ele pode ser navio. Então, quando eu digo era uma vez, abrir um livro é dizer era uma vez. E eu trago para a criança a leitura e eu vou com ela nessa cadência de abertura. Eu chego e digo assim:
os habitantes daquele povoado distante tinham um lema muito interessante. E aí eu vou seguindo na sequência do livro, mas num passar de dança, um voo de página, não uma fixação do meu olhar ao texto, mas sim uma brincadeira de envolvimento entre livro, voz, quem conta e quem lê. Essa é a cadência. Sempre o livro como extensão do meu corpo e da minha voz, não como lugar fixo, mas como lugar de pouso e de voo. Quando eu vou contar uma história sem livro, eu posso até estar perto do livro, eu posso estar junto do livro. É uma outra cadência, mas que também exige o mesmo verso, o mesmo voo. A fabulosa gralha caralhosa. Quando eu vou contar, eu digo, era uma vez uma gralha. Por fora, parecia com todas as gralhas do mundo. Por dentro, lá dentro, ela guardava um gigante sonho, um gigante pensamento. E aí você vê que o livro não está comigo, mas a cadência da palavra, o envolvimento com a voz vai se dando à medida que eu tenho intimidade com o texto, tanto para ler como para contar. Esse é o principal verso também, é criar verso de enamoramento com a palavra. E aí você vai dançando, então você tem se destinado e se dedicado à própria leitura, você dá-se tempo para escuta de histórias, você sabe ouvir a cadência entre leitura e contação. E todo esse verso ele tem o objetivo de convocar quem ouve para o chão do encantamento. Isso é fabuloso, isso é muito importante, mas é importante também que você se divirta, que você tenha prazer nesse lugar. Então, enquanto existirem contadores, mediadores, leitores, no chão da escola, da casa, sempre haverá tempo para um colo, para uma escuta, para o encantamento. Espero ter soprado aqui versos de ideias para você. E aqui eu sou autora desses 2 livros pela Ciranda Cultural. Esse aqui vai ser o primeiro, a fabulosa Gralha Gralhosa, que foi ilustrado pela Juliana Basílio. E esse que é recém-nascido, que é vento que passa, tudo que basta, que foi ilustrado pela Lucy Sacoleira. Desejo encantamento, boas histórias, bons versos para todos nós.